Gente, depois de muito tempo, foi há 16 anos, estou fazendo este vídeo para dividir com vocês uma experiência, algo único, e acredito que se alguém mais viu, está por aí, pela cidade, eu não conheço, e nem ouvi ninguém comentando. Eu vi o Apophis, falo sem medo porque eu sou assim. Se eu participei de uma experiência, eu falo. Se eu não fiz parte de algo que aconteceu, eu não crio. Jamais virei a público inventar sobre uma experiência que não participei. Digo isso porque na internet tem muita gente que teve experiência com anjos, com Jesus. Estou fora. Isso nunca será da minha natureza. Continuando. Há dados divulgados que esse asteroide passou perto da Terra, mas que foi descoberto em 19 de junho de 2004. A questão é essa: quando os observatórios acham pela lente dos telescópios, eles pegam a imagem, digitalizam, né? Daí vai para os cálculos, para achar massa e peso aproximado, depois trajetória e velocidade. Eles conseguem esses dados até 3 meses antes de chegarem perto do planeta, no caso a Terra, que o asteroide está se aproximando ou em rota, isto é, lógico. Tanto que este corpo em questão está numa suposta rota de colisão. Partindo desse pressuposto, eu não estou inventando nada. Ponto. Tem um detalhe: ele foi fotografado de frente, ou seja, vindo em nossa direção com uma ponta de um dedo. Olhem, essa foto fornecida pela NASA é como se fosse uma imagem de frente. Notem que não existe nenhuma faixa de deslocamento lateral. É como um perfil, e a imagem vermelha tem um ponto mais quente centralizado, formando uma áurea. Isso é a imagem de trajetória frontal. As cores devem ser para a identificação de temperatura e química do mineral. Esse único vídeo que temos parece que corre lateralizado, isso não é certeza. A velocidade do Apophis é 31.720 km por segundo. A bala de uma pistola 38 desloca-se a 1.042 km por hora. Uma bala de fuzil R-15, 3.500 km por hora. O asteroide tem muito poder no vácuo, não é isso? O círculo é a trajetória da Lua, o ponto no meio é a Terra. E essa linha longitudinal é o Apophis. Essa imagem é simulação da NASA, embora em outra simulação a trajetória do asteroide é circular. No de setembro, entre 23 e 25 de 2004, me arrependo muito de não ter anotado, eu vi uma luz cortando o céu com uma cauda de fogo. Olha, gente, sabe-se que o emocional atrapalha a lembrança dos detalhes que testemunhamos, como se a emoção absorvesse o que seria importante lembrarmos. Ok? Eu quero dizer que quando nós somos acometidos de um susto no campo visual, por algo que foi visto, né? Aquela imagem congela. É como se eu tivesse esta imagem assim na mente. Eu tenho que explicar isso. Pois bem, se essa pedra passou a olhos vistos, a NASA escondeu. Porque do jeito que passou perto, eles esperaram bater, cair na terra. Iria ser no mar. Eu vou mostrar o local onde eu estava, ângulo e direção, tudo para vocês terem uma ideia como foi meu campo visual. Gente, a gente vê o Sol nascendo, Oceano Atlântico, leste, o Sol se põe no oeste, porque a Terra gira em torno do seu eixo, de oeste para leste. Eu sei que todos sabem disso, mas só para recapitular um detalhe que eu vou ter que explicar depois. Então temos aqui as camadas atmosféricas. A primeira é a que vivemos, com oxigênio em abundância e temperatura adequada, né? Com 17 km de altura, a troposfera. Em sequência, a estratosfera, numa camada de 50 km de largura. Temos daí 67 km de altura da superfície da Terra até o teto da estrato, ok? Logo depois, a mesosfera, onde os asteroides queimam por causa do ozônio, é a informação que eu tive aqui no Google. E a cauda do Apophis era tipo fogueira de labareda, não era uma coisa fio de fogo, era larga. A meso tem
80 quilômetros de largura. O meu avistamento durou 4 segundos, mais ou menos, deve ter sido um raspão por essa camada, passando a mais ou menos 140 quilômetros de altura. Eu deduzo da superfície, né? A explicação de um astrônomo seria bem melhor. E depois é a termosfera e depois a exosfera, um espaço, vácuo, um total de 600 quilômetros de altura, da superfície da Terra até o teto da exosfera. Gente, essa amostra é para vocês terem ideia da posição e trajetória. Eu estou aqui em Aracaju, ok? De costa para o mar, olhando para oeste. Então o asteroide veio sentido oeste-leste em direção ao mar, com leve inclinação para baixo. Se tivesse caído seria no mar. Deduzo pela altura a uns 500 quilômetros da costa. Olha a linha do Equador. Aqui, a linha do Equador, e o Apophis passa entre Sergipe e Alagoas. Acredito que foi mais norte de Sergipe. Vamos ver agora o local em que eu estava. Depois daquela visão, eu questionei se poderia ter sido um OVNI. Não, com aquela cauda de fogo, só se o objeto tivesse sido atingido e estava caindo. Daí não teria como esconder algo tão grande, porque tomou quase todo o céu. Pensei até que poderia ter sido uma miragem. A impressão é que só eu tinha visto aquilo. Não tive ninguém para dividir essa experiência, só com a esposa. Como eu sabia que tinha visto aquilo, estava convicto. Cheguei à conclusão que era asteroide e só pude confirmar 6 anos depois, em 2010, porque passou na TV falando do asteroide Apophis 2004. Daí foi outro susto, um susto bom. Gente, foi aqui em Aracaju, às 18 horas e 25 minutos, durou 4 segundos, porque tem um chamado raspão, né? Passa e sai da órbita. Prever o impacto de um asteroide é difícil, à medida que vai se aproximando fica mais fácil prever. Vou dizer, os astrônomos esperaram o impacto ia cair no mar. No dia, imaginei que pela altura aquela cauda de fogo teria 3 quilômetros de comprimento, dedução. Foi divulgado e o comprimento tinha 30 quilômetros de cauda. Como eles sabem, se não divulgaram nada? Aquele fogo se produz na mesosfera por causa da ação do calor com o ozônio e o oxigênio. Não foi uma cauda em linha, foi uma cauda larga, na ponta, a cabeça que era o meteoro, era uma luz acesa, uma bola de luz. Pelo o curto tempo de avistamento, passou de raspão na mesosfera. Olha a velocidade de um asteroide. A Terra em torno do Sol desloca-se a 100 mil quilômetros por hora. Uma semana antes do asteroide chegar, certamente, no ângulo que veio, difícil acreditar que não cairia na Terra, mas passou. E não acredito que atingirá nem em 2029, nem em 2036. Eles falam, é política. De 2004 a 29, 25 anos de intervalo. De 2029 a 36, 7 anos de intervalo. Pode cair na Terra depois de 2050. Antes, vamos... Essa daqui é a Avenida Pedro Calazans. Essa ladeira tem um ponto alto. Eu estava aqui em cima, nessa varanda, numa posição bastante privilegiada, olhando para o céu noturno sem esperar nada, nenhum avistamento como aquele. Estou aqui de costa para leste, de costa para o mar, a 3 quilômetros do rio Sergipe, com mais de 1 quilômetro de largura, e logo a ilha Barra dos Coqueiros. Estou a mais ou menos a 8 quilômetros do oceano. O asteroide tomou todo esse campo de visão, nesse horizonte aí. Se depois das alegações que eu expus aqui, alguém me dizer que não foi o Apophis, então foi outro asteroide, me digam. O único asteroide em questão era o Apophis em 2004. Por que foi outro asteroide? Tenho certeza que o OVNI não era. Eu sei o que vi. E tenho certeza que vi. O que não bate é que um asteroide entra no campo visual da NASA, entra em nossa órbita, nada ser dito. E no Wikipédia, que tem uma pesquisa detalhada, dizendo assim, causou um breve período de preocupação em dezembro de 2004. Para os astrônomos, 8 meses depois, eles viram em junho, nenhuma preocupação, nada disseram.
Só em dezembro de 2004 que se preocuparam com um suposto impacto daqui a 25 anos. Como? Não confere. Não faz sentido. Gente, encerro aqui, dê um like, se inscreva, toque o sininho, compartilhem também, assistam os anúncios para render alguma coisa para nós. Obrigado pela atenção. Não acredito no impacto em 2029. Vai passar de raspão, tenho certeza. Dê um like, se inscreva, compartilhe, toque o sininho para ajudar a gente aqui a sobreviver. Até mais.